Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar o lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez fugindo desses textos bíblicos. Ontem também nós já escapamos um pouquinho, porque ontem nós celebramos Santa Catarina de Sena e eu procurei trazer para reflexão a biografia desta santa tão importante para a caminhada cristã. E hoje, não tão diferente, eu quero fazer a mesma coisa. Como nós estamos às vésperas da festa de São José Operário, encerramos hoje o tríduo preparatório para esta festa. Como temos alguns irmãos nossos que pertencem à Irmandade de São José e estarão recebendo esta fita abençoada nesta noite, eu gostaria de fazer esta reflexão abordando justamente este espírito de santidade presente na vida de São José, que é um instrumento, que é um modelo, que é um caminho para que nós também possamos seguir na nossa vida diária, de acordo com o estado que a gente se encontra, casado, solteiro, viúvo, ou pela realidade a qual nós fazemos parte, né? Vida profissional, saúde, outros meios, outras coisas que nos acontecem na nossa realidade de cada dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja nunca encontrou dificuldade em propor São José como exemplo e modelo para todos os cristãos. Quem quiser de fato viver uma experiência de santidade, precisa ter um olhar atento a São José. Precisa conhecer São José. Precisa criar uma intimidade com São José, porque ele tem muito a nos oferecer para que nós também, na condição da nossa vida, muitas vezes pelo nosso humano, pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, para que também possamos fazer esta experiência de santidade. O Papa Leão XIII, ele disse uma coisa muito bonita, lá em 1889, né, no dia 15 de agosto, lembrando que em novembro de 1889, o que acontecia? Proclamação da República, né? Então, naquele tempo, já bem próximo ali a nós, o Papa Leão tinha falado uma coisa muito bonita em relação a São José. Ele disse o seguinte: em São José, os pais de família têm o mais sublime modelo de paterna vigilância e prudência. Os esposos, um perfeito exemplo de amor, de concordância e de fé conjugal. Os virgens, um tipo de defensor
juntamente com uma virgindade integral. Os operários devem, por um direito que lhes é próprio, tomar dele o que devem imitar. Então, o que o Papa dizia na ocasião? São José é o modelo de santidade para todos, abrange a todos, vida individual, vida família, vida profissional, para todos. São José pertence à classe operária, experimentou o peso da pobreza para si e para sua família. Não é porque ele foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus que ele ficou imune às dificuldades, aos problemas, às provações da vida. Não, enfrentou tudo, enfrentou muita coisa difícil. E depois também não é porque foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus que a vida dele seria uma riqueza total, material. Não, continuou pobre, trabalhador, tendo que ganhar o sustento para sua família. Então, como a vida de fidelíssimo cumprimento do seu dever, deixou exemplo para todos os que devem ganhar o pão com o trabalho das próprias mãos. E aqui encontramos justamente a primeira virtude de São José, que nos abre este leque para vivermos a experiência de santidade. O trabalho dignifica. O trabalho é uma experiência de santificação. Muitas vezes nós temos um olhar errôneo a respeito do trabalho, que trabalha só para ganhar dinheiro, só para suprir as nossas necessidades. Mas não é só isso não, é isto, mas não é só isto. O trabalho é também um caminho de santificação, Então, tudo aquilo que você faz, teu trabalho, seja qual for, quem está aí justamente no comércio, quem está na escola, quem tem uma vida profissional, às vezes assim, de uma forma diferenciada, o médico, o advogado, o açougueiro, o padeiro, o varredor de rua, né? Quem está em casa, dona de casa, né? Não trabalha fora, mas tem sua atividade diária. O garoto, a garota, que não trabalha, mas estuda, o estudo também é um trabalho. Então, quando feito com zelo, com amor, com compromisso, com responsabilidade, com eficiência, com prontidão, né? Cumpridor dos deveres, das obrigações, fazer bem feitas as coisas, você está se santificando. Então, o trabalho, a gente tem que ter esta visão. Então, a primeira virtude que São José nos apresenta para ver a santidade é viver com alegria a minha realidade de trabalho, de ser servidor. Evidentemente que a santidade de São José tem a sua origem e a sua expressão na singular união e intimidade que viveu com Maria e Jesus. Então, desta realidade deriva a extraordinariedade da sua vida, a sua adesão à vontade de Deus, como disse Paulo VI. O que Paulo VI falou? Ele disse assim: é o segredo da grande vida para cada pessoa. Qual o segredo? Fazer a vontade de Deus. Fundamentalmente, a espiritualidade de São José, como uma proposta da igreja, é algo acessível a todos os cristãos, porque supõe a grandeza da vida diária enquanto tal. Quando que seremos bons cristãos? Não é só pela quantidade de presença dentro da igreja, não é pela quantidade de terço, de confissão. Seremos bons cristãos quando aprendermos a fazer verdadeiramente a vontade de Deus, E vontade de Deus é um desafio para nós, porque muitas vezes a gente quer sobrepor aquilo que Deus nos propõe, aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes nossos desejos
não tem nada a ver com aquilo que é de Deus, e aquilo que Deus espera de nós, e aquilo que Deus propõe para nós. Então, quando nós estamos ali diante de nós, duas situações, meu querer e o querer de Deus, a gente precisa ter discernimento para escolher o melhor. E qual será que é o melhor? Aquilo que passa na minha cabeça, nas minhas vontades, ou aquilo que Deus propõe? Ah, mas aquilo que está no meu coração, na minha vontade, é meu plano, é meu sonho, é coisa que eu tanto queria, eu trabalhei, eu lutei para conquistar isso. Mas em contrapartida daquilo, tem aquilo que Deus pensa para nós. E muitas vezes está muito claro aquilo ali que Deus está propondo, mas aquilo que Deus está propondo vai pôr em chão aquilo que é meu projeto. E isso que Deus está me propondo é muito difícil para me cumprir. Não me encaixo em tudo isso. Mas e aí a gente tem que saber responder com a própria vida. O que eu quero fazer? Aquilo que está na minha cabeça ou aquilo que Deus propõe? Então, essa descoberta da vontade de Deus. Quem consegue se encaixar naquilo que é vontade de Deus, já está na experiência de santidade. Porque primeiro aprendeu a renunciar a si mesmo. E depois cumpriu uma outra ordem de Jesus, carregou a sua cruz. Porque se tem uma coisa que é complicado para nós, é deixar de fazer o que a gente gosta. E isso é uma cruz. Então, aceitando isso, carregando isso, estou neste caminho de santidade. A dignidade e a santidade de José é determinada, então, pelo seu estreito relacionamento com Jesus e Maria e pelo seu grau de cooperação aos mistérios da redenção. Também, se a paternidade de São José não foi física, contudo, esta paternidade não é menor em dignidade. Por isso, então, José teve para com Jesus relacionamento de pai para filho, seja em nível de convivência, como de afeto, de comportamento, de autoridade e também de educação. Então, nessa forma de relação, José, Maria, José, Jesus, está o amor no meio daquela família. Então veja, aqui já é a terceira virtude para viver justamente essa experiência de santidade. A primeira, a dimensão do trabalho, a segunda é cumprir a vontade de Deus, e a terceira é criar relação fundamentada no verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. José soube fazer isso, por isso é exemplo, modelo de santidade para cada um de nós. Se quisermos também viver esta santidade, precisamos percorrer este mesmo caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos lembrar também que o Evangelho define José como homem justo, o que significa que foi um homem que cumpriu de modo perfeito a vontade de Deus. Foi em razão desta justiça que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas foram grandes santos e que, portanto, tiveram uma grande dignidade porque participaram da história da salvação como colaboradores de Deus. Por isso podemos dizer que também São José, com sua participação na história da salvação, de uma maneira toda especial, como pai de Jesus e pela convivência com ele, é o mais santo de todos os outros personagens do Antigo Testamento. E porque também viveu essa dimensão do ser justo, o homem justo. E aqui está então a outra virtude, ser justo. Traduzindo esta palavra ser justo, no nosso contexto diário, é ser honesto. Vamos aqui colocar ser honesto. É ser fiel aos próprios princípios, às próprias responsabilidades, aos compromissos, a Deus. A gente só pode ser colaborador de Deus se a gente for honesto com Ele, honesto com a gente, honesto com a missão com qual Ele
concedeu na nossa vida. E ser então justo é um caminho para viver essa experiência de santidade. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, foram muitas ocasiões fortes em que José manifestou e vivenciou a santidade. Pois além do exercício destas virtudes que eu acabei de citar para vocês, José também viveu com intensidade as virtudes morais. Quais virtudes morais? Prudência no exercício do seu ministério, seja no guardar para si o mistério da encarnação, onde Jesus foi concebido virginalmente, seja diante dos pastores, de Isabel, de Zacarias, do velho Simeão, dos magos, todos que proclamavam a presença do Messias na terra. Tanto é verdade que, seja ele, seja Maria, se maravilhavam do que diziam sobre Jesus. Então essa prudência é ver José, aquele tipo de homem que sabe se posicionar diante das coisas. Por isso que José é o homem do silêncio. Não se vê ele falar, né? Tem alguma passagem que a gente encontra alguma fala de José? Não tem. E ele estava ali, como eu acabei de citar, a visita dos magos, dos pastores, lá no templo. Todo mundo falava de... Ele quietinho, sabia o lugar dele, o momento dele, essa prudência. Então, quem sabe ser prudente na vida, também está fazendo um exercício de santidade. Então, São José, sempre com discrição e prudência, ele se comportou justamente numa atitude de um homem de Deus, um homem que acaba sendo um sinal de Deus também para os outros. Na nossa vida, quanto mais discreto nós formos, quanto mais prudente nós também sejamos, vamos ser pessoas de Deus para os outros. Porque sabe que tipo de pessoa que o povo gosta? Não é aquele falador, né? Aquele que fala, aquele que está no ambiente e tudo está voltado para ele. Mas é aquela pessoa que observa, escuta, aquele que escuta. Por isso a palavra de Deus fala, falar é prata, escutar é ouro. E aqui está então a dimensão justamente da prudência, da discrição. Então nesta noite, amados irmãos e irmãs, queremos suplicar a intercessão de São José para que possamos fazer um caminho de santidade percorrendo os mesmos caminhos que ele fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.